Olá, pessoal. Então, inicialmente gostaria de agradecer ao convite para falar um pouquinho com vocês sobre os marcadores moleculares em oncogenética. Mas para que vocês entendam um pouco de alguns termos que a gente vai falar mais à frente, eu gostaria só de dar uma breve explanação sobre o que é o câncer, né? Nós sabemos que o câncer é uma doença muito comum vista na medicina clínica, é uma das doenças mais comuns, inclusive. Porém, para que se feche esse diagnóstico, que nós sabemos que tem um impacto gigantesco, principalmente social, psicológico, emocional muito grande na vida do paciente que recebe um diagnóstico desse, então ele já acaba sendo amplamente impactado com a notícia. E muitas vezes, para que ele chegue nesse diagnóstico, foi necessário fazer uma bateria de exames que acabam custando, tendo um custo muito elevado, né? São diversos exames, exames de imagem, exames bem específicos, para que se identifique o tipo, né? Especialmente o tipo, para que o médico siga um determinado tratamento. E os custos desses exames ainda são bastante caros. Então, dependendo do lugar onde você mora, às vezes, você pode ter uma dificuldade maior para a realização desses exames, especialmente quando você não tem os planos de saúde que dependem, né, do SUS, dos sistemas de saúde municipal, estadual, o que acaba tendo uma dificuldade muito maior na realização de diversos exames e, consequentemente, fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. O tratamento vai depender muito do tipo de câncer, do estado, né, desse paciente também. Então, existem diversos fatores que vão influenciar no tratamento. Mas como é que está a incidência do câncer no mundo? Então, eu coloquei para vocês um artigo que eu achei bem interessante, em que esses pesquisadores avaliaram, né, estimaram a incidência e a mortalidade dos principais tipos de câncer, né, 36 tipos de câncer, em 185 cidades, ao longo dos diversos países espalhados por diversos continentes. Então, observe que, segundo eles estimaram cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer, excluindo 18,1 milhões de câncer de pele do tipo não melanoma, certo? Que ainda é um dos mais frequentes, né? E cerca de 10 milhões de novas mortes relacionadas com câncer, também excluindo cerca de 9,9 milhões de câncer de pele do tipo não melanoma. Isso para 2020. E ainda no caso das mulheres, o câncer mais frequente continua a ser, a nível mundial, o câncer de mama. Então, essa imagem mostra quais os países em que eles avaliaram. Veja que eles avaliaram, né, cidades em diversos continentes e eles chegaram à conclusão que o câncer ainda continua a ser a primeira ou segunda causa de morte em pessoas com menos de 70 anos de idade. Infelizmente, ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, não é diferente aqui no Brasil. Então, os dados mais recentes que a gente tem são de 2020 e foram estimados cerca de 29,2% dos casos de câncer são de câncer de próstata em homem, que continua sendo mais frequente, seguido por câncer de colo e reto, e no caso das mulheres, o câncer de mama. Veja que eu vou falar mais à frente, mas que esses são um dos, né, câncer de mama, câncer de próstata, que são normalmente cânceres hereditários, nem todos são, a maioria aí são cânceres esporádicos, mas esses aí, mais frequentes, né, seguido por câncer de colo e reto também nas mulheres, tem sido o câncer de mama. E como é que está a situação ao longo dos anos? Será que vem mudando? Certo? Então, a gente tem até a falsa impressão de que o câncer hoje está mais frequente, mas, na verdade, a incidência ela vem se mantendo basicamente estável ao longo dos anos. Observe aí nesse gráfico os 5 principais tipos de câncer para homens, né, identificados nos homens: brônquios de pulmão, próstata, estômago. Então, veja que vem se mantendo estável ao longo dos últimos anos. E também no caso das mulheres, com um leve aumento para câncer de mama, o que pode estar ocorrendo devido aos diagnósticos estarem ficando cada vez mais precisos e mais específicos, né? Mas também se mantendo basicamente estável ao longo dos anos. Mas, vamos lá. O que é o câncer, certo? Então, para a gente falar um pouquinho, eu coloquei
essa breve explanação aí, que normalmente, né, o que a gente chama de câncer, normalmente ela surge devido a cerca de o acúmulo de algumas mutações, normalmente cerca de 4 mutações em uma única célula. Quando ela ocorre em uma única célula, a gente diz que esse câncer tem origem monoclonal, certo? Existe câncer também de origem policlonal, ou seja, quando essas mutações ocorrem em várias células de um mesmo tecido, certo? E aí, como acontece em alguns casos de câncer de mama, mas a maior parte dos casos são ainda de origem monoclonal. Essas células acumularam essas mutações de forma aleatória, certo? Existem vários genes que podem ser envolvidos, genes que controlam o, a, a, tem controle sobre o ciclo celular, né? Na verdade, as células, elas estão constantemente em um ciclo, e existem genes que codificam proteínas que controlam as transições de fases desse ciclo celular. Então, as mutações podem ocorrer nos genes que controlam as transições de fases no ciclo celular. Pode ocorrer devido a mutações em genes normais, chamados de proto-oncogene, formando oncogenes, que, uma vez ativados, fazem com que aquela célula fique se dividindo de forma descontrolada. Pode ocorrer em genes supressores de tumor, que são genes que nos defendem, juntamente com genes de reparo, que podem induzir, genes supressores de tumor, eles podem induzir a apoptose, a destruição das células excedentes. Então, você também pode ter mutação desses genes. Ainda pode ocorrer devido a alterações epigenéticas. Então, às vezes, essa mutação, essa alteração não ocorreu a nível de DNA, mas ocorreu a inserção de grupos metil, por exemplo, em um determinado promotor de um gene, silenciando assim um gene supressor do tumor. Então, os fatores epigenéticos acabam influenciando muito na expressão de genes, até algumas alterações cromossomais, né? Especialmente alguns tipos de aneuploidias que já são tidas, né? Tem relação direta, como, por exemplo, a síndrome de Turner, que já é conhecida a relação dela com alguns tipos de câncer também. De forma que essas mutações, essas alterações, mutações nessas células, elas não foram corrigidas. A célula acumulou isso, e aí começou a se dividir, né, se proliferar de forma autônoma, perdendo a capacidade de diferenciação. Então, você vai ter um aglomerado de células, formando assim um neoplasma ou um tumor, certo? Porém, nem toda proliferação celular é uma neoplasia, certo? Existem outros tipos de proliferação, como a hiperplasia, que é um aumento de células em um determinado tecido, a displasia, que é o aumento e a desorganização das células daquele tecido, e a neoplasia, né, que é quando essas células elas ficam se dividindo de forma autônoma, perdendo essa capacidade de diferenciação, formando assim um neoplasma, um tumor, que pode ser benigno ou maligno. No caso do câncer, obrigatoriamente é uma neoplasia maligna. E qual é a principal diferença? É que o tumor benigno ele é envolto por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso, por isso, normalmente, ele não é capaz de realizar metástase. E o tumor maligno, já o tumor maligno, não, ele não tem essa cápsula de tecido conjuntivo fibroso, e aí ele é capaz de se espalhar. Normalmente, ele se espalha seguindo seu, né, via tecido sanguíneo ou seus vasos linfáticos, sua via linfática, para sítios distantes, podendo assim ocorrer a metástase. Bem, e como é que essas alterações ocorrem, né? Por que elas ocorrem? Na verdade, essas mutações, que são alterações que ocorrem lá no nosso DNA, lembrando que o DNA está dentro dos cromossomos, dentro do núcleo das nossas células, certo? E as nossas células estão constantemente expostas a vários fatores mutagênicos. As mutações também podem ocorrer de forma espontânea, tá? Então, toda vez que o DNA se replica antes das células se dividirem, surgem cerca de 120 novas mutações, tá? Mesmo que a gente tenha uma enzima que corrige esses erros de pareamento, por exemplo, a DNA polimerase beta, mas mesmo ela corrigindo, ainda surgem cerca de 120 novas mutações, de forma espontânea. E existem diversos fatores que a gente se expõe, físicos, químicos e biológicos, certo? Dentre os fatores biológicos, eu vou falar aqui o exemplo de alguns vírus. Como os vírus são parasitas intercelulares, né, obrigatórios, eles colocam material genético dentro da célula e isso pode, inclusive, ativar um proto-oncogene, formando, assim, um oncogene, certo? Já é conhecida a relação de alguns vírus com alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de colo do útero, muito comumente associado à infecção pelo HPV. E aí,
fazendo com que essa célula, que era normal, né, acumule essas mutações que não são corrigidas e comece a se multiplicar, sem parar, de forma autônoma, originando assim um tumor. Dentre dos agentes químicos, né, eu coloquei alguns exemplos, porque nós estamos expostos a várias substâncias químicas no nosso dia a dia, através da alimentação, conservantes, produtos de limpeza, cosméticos, são inúmeros. E aí existem também os próprios medicamentos, né? E ainda tem as substâncias chamadas de alquilantes, que muitas vezes, através da inserção, por exemplo, de um grupo etila ou de um grupo metila, resulta no enfraquecimento da desoxirribose. A desoxirribose é o açúcar presente nos nucleotídeos do DNA, ou seja, acaba alterando a estrutura do DNA. Além disso, existem os peróxidos, né, que já são resultados do nosso metabolismo. Peróxidos e moléculas reativas que nós acabamos produzindo como resultado do metabolismo das células. Algumas substâncias são neutralizadas, né, como os peróxidos, muitas vezes pela catalase, mas muitas vezes depende da quantidade e nem todas as moléculas reativas são neutralizadas. Essas moléculas, elas conseguem reagir, certo? Quebrando, alterando a estrutura de DNA, de proteína e de lipídios. Brometo de etídeo eu coloquei porque é uma substância muito comum, né? Especialmente em laboratórios de molecular, utilizada para visualização de moléculas de DNA. Hoje em dia está até em desuso. Estão preferindo usar outras como o Cybergreen. Mas todas essas moléculas, esses componentes que penetram na estrutura do DNA, no caso do brometo, ele tem a capacidade de adicionar ou deletar bases, e, consequentemente, poderá alterar, né, a expressão gênica e a proteína. Outras que têm, como a 2-aminopurina, que toma o lugar de determinadas bases do DNA. Então, muitas vezes, ela tem uma estrutura muito parecida com as bases, né, presentes lá nos nucleotídeos do DNA, e ela acaba se comportando como uma e entrando no lugar dessa base, como a adenina, e vai se parear com a timina e, consequentemente, altera toda a estrutura. Desaminação oxidativa ou hidrolítica. Então, existe lá o ácido nitroso, por exemplo, é um exemplo de substância que é capaz de formar, né, transformar a adenina em hipoxantina. E essa hipoxantina vai também se ligar lá com a timina e alterar a estrutura do DNA. Então, essa modificação muitas vezes ocorre por hidrólise. Então, esses são alguns exemplos. Como eu disse, a gente está exposto a diversas substâncias químicas que podem, sim, alterar a estrutura do DNA. E dentre os agentes físicos, eu estou mostrando aí o exemplo das radiações, né? Nós temos como exemplo as radiações ionizantes e não ionizantes. A diferença, muitas vezes, é do poder de penetração dela, depende do que está sendo emitido, dos raios alfa, emite prótons e nêutrons, dos raios beta, emite elétrons, e dos raios gama, que tem um poder de penetração maior, emite grande quantidade de energia, né? E aí, o problema da radiação é que ele deixa os cromossomos suscetíveis a quebras. E aí, lembre-se, se ocorrer troca entre pedaços de cromossomos não homólogos, poderá causar um problema grave, inclusive, alguma dessas mutações poderá induzir a formação do câncer. E os raios ultravioleta também, né? O problema grande que eles têm é que eles são capazes de formar ligações covalentes entre bases pirimidínicas, muitas vezes até vizinhas. Então, formando pareamentos errados. Então, é muito comum a formação de dímeros de timina, ou de ligações de citosina e etc. Então, todos esses agentes químicos, físicos, biológicos, e como eu falei também de forma espontânea, todas essas mutações podem ocorrer em uma célula normal, ela pode acumular essas mutações que não vão sendo corrigidas, e vai fazer com que essa célula se transforme em uma célula cancerígena. Ela comece a se multiplicar de forma descontrolada, originando assim um neoplasma ou tumor. Mas a grande maioria das mutações ocorre nas células somáticas. Por isso que ainda é mais comum os cânceres esporádicos do que os cânceres. Não é mais comum, né? Na verdade, a gente, quando fala de incidência, câncer hereditário, como câncer de mama, de próstata, são bem maiores sua incidência. Mas quando a gente fala dos principais tipos de câncer, a gente não pode esquecer que a maior parte dos casos de câncer são esporádicos, ou seja, a mutação ocorreu apenas na célula somática.
Para ser um câncer hereditário, aquela mutação também tem que atingir as células germinativas, certo? E aí, na maior parte dos casos, cerca de 95% dos casos, dos cânceres, eles são esporádicos, não de linhagem germinativa. O número total de mutações vai variar, certo? Dependendo do tipo de tumor e da alteração. Quais foram os genes que sofreram mutações? Por exemplo, no caso das leucemias, já se sabe que normalmente são necessários de 3 a 4 eventos mutagênicos para que aquela célula normal se transforme numa célula cancerígena, o que é até justificado, uma vez que as leucemias são cânceres muito comuns em crianças, né? Que tiveram pouco tempo de exposição aos carcinógenos, para que aquela célula normal acabe se desenvolvendo numa célula neoplásica. Já para alguns outros tumores, como tumores epiteliais, são de 4 a 7 eventos, para que aquela célula se transforme numa célula cancerígena. Bem, mas uma das características para a identificação da célula cancerígena é justamente a retirada de amostras, né, através de uma punção e observação através de uma biópsia. O que é que eles vão observar? Eles vão observar as alterações morfológicas daquela célula, certo? Até porque a célula cancerígena, ela normalmente é bem diferente da célula normal, certo? Ela pode apresentar uma membrana, elas podem ser mais arredondadas ou serem menos adesivas, dependendo do tecido, por exemplo. Células presentes no tecido epitelial, elas têm diversas especializações de membrana que permitiram que elas ficassem ligadas entre si, para que o tecido se visse como uma das principais características é o revestimento, né? Então, essas células, por exemplo, elas podem perder essas especializações, essa capacidade de se ligar umas com as outras, certo? Então, muitas vezes a membrana dela é bem mais fluida e a gente vê de forma irregular. Ela pode apresentar 2 ou 3 núcleos, tem propriedades imunológicas diferentes, ou seja, ela pode expressar proteínas que a célula normal não expressava, que muitas vezes isso serve, inclusive, para contribuir para o diagnóstico através dos marcadores bioquímicos. Perdem a capacidade de diferenciação, ou seja, você tem um aglomerado de células indiferenciadas. Muitas vezes aquelas células se dividiram, mas elas precisavam se diferenciar, mas elas perderam essa capacidade. Além de ter grande capacidade de invasividade, ou seja, essa célula cancerígena, normalmente ela tem uma grande capacidade de captar glicose, até porque ela está constantemente se dividindo. E aí, quando ela capta essa glicose, normalmente ela realiza a glicólise, né? Formando 2 moléculas de ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico, ele vai formar o ácido lático através do processo de fermentação, né? Anaeróbio. E esse ácido lático vai destruindo as células, impedindo ou favorecendo, assim, fazendo com que a célula cancerígena ela consiga se espalhar para os tecidos, né, ali próximos ou para tecidos distantes. Além disso, também apresenta, muitas vezes, organelas mal desenvolvidas, tá? Então, essa imagem aí mostra para vocês a célula normal e que ela vai acumulando diferentes mutações, certo? A primeira mutação fez com que ocorresse uma hiperplasia, um aumento de células do tecido. Com a segunda mutação, ocorreu uma displasia, um aumento e uma desorganização. O acúmulo de mutações fez surgir um carcinoma in situ, certo? Um câncer, por exemplo, in situ, que aí ele está restrito àquele determinado local. Como eu falei, no caso do câncer, que obrigatoriamente é maligno, as células têm essa capacidade de se espalhar. Normalmente, ela se espalha via tecido sanguíneo e linfático para áreas distantes. E aí, justamente por conta disso, o câncer ele recebe classificações, certo? Em tipos, né? Na verdade, em graus, né? Quando a gente diz que ele está no grau 0, por exemplo, no câncer de cólon, é quando as células as células cancerígenas estão apenas na camada mais externa. Imagine que ali tem um tecido epitelial, embaixo tem um tecido conjuntivo, então, estão apenas na camada mais externa, certo? Quando ela já vai penetrando nas camadas mais internas do cólon, já vai no grau 1. Então, quando ela vai se disseminando através dos tecidos ali conjuntivo, etc., no grau 2. Se entrar ou penetrar nos vasos linfáticos, então a gente tem que ter um cuidado grande para não ocorrer a metástase, então já está no grau 3 e se disseminar para sítios distantes, metástase. Então,
existe um exame muito utilizado, que é a cintilografia, né, para identificação de metástase, para ver se essas células do tumor primitivo já estão se espalhando para alguns distantes. E aí, o que é que a gente pode fazer? Na verdade, a gente está exposto a diversos fatores carcinógenos, certo? Existem diversos fatores, como eu falei, físicos, químicos, biológicos, que podem fazer com que a gente desenvolva algum tipo de câncer. Mas é claro que existem pessoas que têm todo o cuidado, o aumento do consumo de frutas e verduras, que contém substâncias antioxidantes, que contribuem muito, né, para a sua qualidade de vida, mas existem pessoas que têm tudo isso e mesmo assim acabam desenvolvendo algum tipo de câncer. Então, claro que existem os fatores genéticos que a gente também não pode esquecer. Então, quais as causas? Tudo isso que a gente está falando aí, né? A questão da alimentação, da exposição a substâncias, a agentes, micro-organismos e etc. Muitas vezes, esses fatores presentes no ambiente alteraram a estrutura de genes. Então, por isso que a base do câncer é genética. Sempre ocorrem problemas em determinados genes, certo? Mas nem sempre câncer é hereditário. E também nós já sabemos que tem base epigenética. Ou seja, como eu falei para vocês, às vezes a alteração, né, lá na estrutura do promotor, fatores que se ligam ao promotor podem inibir ou ativar determinados genes, consequentemente alterando a expressão deles. Porém, a base genética do câncer ela é bem confusa. O que é isso? Quer dizer que muitas vezes um determinado tipo de câncer, você tem um determinado tipo de câncer, duas pessoas têm determinado tipo de câncer, e as causas foram completamente diferentes, certo? Para a gente entender câncer, teria que estar estudando cada pessoa que desenvolve algum tipo de câncer, o que é impossível. Então, os conhecimentos que a gente tem hoje, na verdade, são associados àqueles tipos mais comuns, aos genes comumente associados a aquele tipo de câncer, mas não vale para todos os casos, certo? Só para vocês terem ideia, já foi identificado mais de uma centena de genes envolvidos no desenvolvimento de tumores esporádicos, certo? E também hereditários, além de milhares de alterações genéticas envolvidas na progressão tumoral. Quais genes normalmente associados a esse problema? Então, existem hoje, né, como eu falei, proto-oncogenes, que são genes normais, presentes especialmente nas nossas células somáticas, que podem ser ativados em oncogenes. E uma vez que esses oncogenes são ativados, eles fazem com que a célula fique se dividindo de forma descontrolada, podendo ocasionar, assim, um câncer. Problemas ou mutações nos genes supressores de tumor, que são genes que nos defendem contra câncer. O problema é quando você tem mutações nele, e problemas nos genes de reparo, certo? Os oncogenes, eles foram identificados inicialmente na década de 70, mas só foram confirmados mais à frente, lá no século XX já. E que Boveri, quando identificou, ele falou que existiam cromossomos que estavam, uma vez ali, né, ativados, induziam a proliferação celular descontrolada. Na verdade, não eram cromossomos, e sim genes presentes nesses cromossomos. Esses proto-oncogenes são genes normais, que uma vez que sofrem mutações, eles podem ser ativados em oncogenes, certo? A maioria desses oncogenes da maioria dessas mutações são do tipo mutações dominantes, do tipo ganho de função, certo? Uma vez que eles são ativados, é que eles vão causar um problema na célula. E na maioria dos casos, altera o ciclo celular, especialmente levando à proliferação celular descontrolada. Normalmente não ocorre na linhagem germinativa, claro que existem exceções, mas apenas uma cópia do oncogene mutado é necessário para contribuir com o sistema de progressão tumoral. E aí eu coloquei uma tabelinha para que vocês observem normalmente o que é que esses oncogenes traduzem. Normalmente, esses oncogenes, eles vão ser transcritos e traduzidos, né? E aí eles podem ser traduzidos em fatores de crescimento, em receptores para os fatores de crescimento. Podem ser moléculas de transdução desse não, que levam a informação dentro da célula e a célula acaba se dividindo sem parar. Podem ser fatores de transcrição, que ativam a expressão de genes, que fazem com que essa célula fique se dividindo. Então, existem diversas proteínas que são traduzidas por esses oncogenes e associadas a diversos tipos de tumor. E o que é que pode ativar esses oncogenes? Uma mutação pontual,
certo? Uma amplificação gênica, uma translocação, uma troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, até mesmo a ativação de um retrovírus, ou seja, a introdução de um material genético de um retrovírus. Uma translocação muito conhecida, né, na verdade, que marca assim, a descoberta de muitos oncogenes, foi justamente a translocação do 9 com 22, que é conhecido, né, esse cromossomo ficou conhecido como cromossomo Filadélfia, essa translocação, formando esse cromossomo pequenininho, chamado de cromossomo Filadélfia, que é uma das principais causas de leucemia em crianças. Uma vez que esse cromossomo Filadélfia se forma, que essa combinação BCR e ABL se forma, ativa uma tirosina quinase, que faz com que a célula fique se dividindo de forma descontrolada. Então, uma vez identificada essa alteração, hoje já existem medicamentos desenvolvidos para inibir a expressão dessa tirosina quinase, ou seja, para esse tipo de alteração cromossômica. E outro exemplo seria os genes expressores de tumor, né? Que, como eu falei, a inativação de ambos os alelos de um gene supressor de tumor é necessária e é um fator limitante na iniciação do câncer. Porém, muitas vezes, você já nasce com um alelo mutado, certo? Então, você pode herdar de um dos seus pais um dos alelos mutados. E aí, pós-nascimento, você precisa apenas sofrer, né, a mutação em outro alelo para que esse gene supressor de tumor perca sua função. Normalmente, as mutações dos genes supressores de tumor são do tipo perda de função, certo? E, como eu falei, esse gene, ele protege, muitas vezes ele induz a apoptose, que é a morte celular programada. Então, por isso que elas são tão graves, né, para o nosso corpo. Um exemplo de um gene supressor de tumor é o P53, que está lá, por exemplo, no seu cromossomo 17. E mutações do P53 estão envolvidas em cerca de 50 tipos de câncer esporádicos diferentes. Também em um tipo de câncer hereditário chamado de síndrome de Liefeld-Almeida, que é quando você tem propensão a desenvolver tumor, certo? Veja aí que o gene RB está associado a um retinoblastoma hereditário, que também pode ser esporádico. Então, diante de tudo isso, a gente está vendo a importância do uso dos marcadores morfológicos, né? Especialmente para a identificação do tipo e do grau lá do câncer. Porém, além dos marcadores morfológicos, o problema deles, né? Então, além dos marcadores morfológicos, existe, e hoje vem sendo utilizados os marcadores bioquímicos. Então, através dos marcadores bioquímicos, muito utilizados são os de imunistoquímica, que eles utilizam anticorpos para identificar a presença de antígenos específicos, como, por exemplo, de receptores para estrógeno ou receptores para progesterona. Então, eles vão utilizar anticorpo para pegar um determinado antígeno. O problema é que essas proteínas, né, que estão ali presentes, muitas vezes elas são tecido específico e fase específicos. Então, às vezes, naquele momento da coleta, o tecido tinha pequena quantidade de antígeno ainda e o anticorpo não consegue pegar, certo? E aí pode dar um falso negativo. Por isso que vem sendo indicado o uso dos marcadores de DNA, porque é praticamente impossível que não se encontre diferenças, mesmo que você não encontre a nível morfológico e bioquímico, a nível de DNA certamente será encontrado. E aí um exemplo dessas amostras que, vejam, existem basicamente as classificações que eles usam para câncer de mama seriam tumores ricos em estroma, com estruturas glandulares de células tumorais com atipia mínima, tumores com grandes células de carcinoma altamente atípicas, crescendo como folhas sólidas, e tumores com células atípicas misturadas com estroma, certo? Além de terem componentes pré-invasivos e glândulas mamárias normais. Vejam, se nós temos aí 3 lâminas que a gente está observando que já são bem diferentes, mas todas essas lâminas foram classificadas em carcinoma ductal, não especial grau 2, certo? Por quê? Mesmo elas sendo completamente diferentes, porque elas não seguiram nenhum dos padrões de diferenciação que existiam até então. Então, eles deram a mesma classificação, mesmo nós sabendo, nós observando aí as imagens, a gente pode ver que elas são bem diferentes. Então, veja, a classificação morfológica ela é essencial, mas ela tem limitações. Por isso que esse review agora de 2017, ele tem observado que a classificação
ela tem deixado de levar em consideração apenas os achados morfológicos. É claro que tem que ser analisado a questão da anamnese, os exames clínicos, os exames de imagem, mas ela vem sendo, como é que eu vou dizer, integrada com outros mecanismos de análise. As análises histopatológicas vêm sendo extremamente importantes, então, os marcadores bioquímicos, né, que a gente vem falando, e não deixa de ter ainda a necessidade cada vez maior do uso dos marcadores moleculares. Dentre os marcadores bioquímicos, como eu falei, existem os de imunistoquímica, né, os exames de imunistoquímica, que são amplamente usados, especialmente para câncer de mama, para a identificação de hormônios que induzem o crescimento de células normais. Por exemplo, no caso de câncer de mama, cerca de 75% dos cânceres de mama expressam o receptor de estrogênio e receptor de progesterona, certo? E isso tem um valor preditivo no prognóstico para a identificação do tipo do câncer e do tratamento. E ainda, normalmente, quando os tumores são receptores de estrógeno positivo, é indicado fazer a predição, a identificação, se eles expressam, ou tem uma superexpressão, da proteína HER2, certo? Ainda tem essa RBB2 e MF. E essas proteínas, muitas vezes, saber se o tumor, por exemplo, tem uma superexpressão dessas proteínas, vai influenciar completamente no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Por quê? Tumores com uma superexpressão desse gene HER2, né? Quase sempre, quando eles identificam que a célula cancerígena ela é HER2 positivo, é porque ela teve um aumento no número de cópias desse gene, uma superexpressão desse gene. Porque esse gene normalmente está expresso em células da mama, mas a questão é o aumento da expressão dele que contribui para esse diagnóstico, certo? Então, aí eu coloquei como exemplo 2 resultados para que vocês observem. Observe que o de cima é estrógeno positivo, progesterona positivo e HER2 negativo, certo? E o índice de proliferação, né, o CAIP67 é 10%, certo? E a ecaderina, que são proteínas que atuam na adesão, também negativo. Porém, a mama de baixo, observe que o exame do HER2 deu indefinido. Então, veja, nem sempre, através dos exames de imunohistoquímica, vai conseguir realmente confirmar se aquela lesão, né, se aquele tumor é HER2 positivo ou HER2 negativo. Então, muitas vezes, deve-se associar exames mais específicos, como o exame de hibridização in situ, FISH, que normalmente é solicitado também. E o que é que isso influencia? Muita coisa. Porque a gente diz que os tumores, né, chamados de luminal A, luminal B, ou seja, que tem receptores de estrógeno, de progesterona, eles são os mais comuns, né? O luminal A é o que tem assim o melhor prognóstico, o luminal B já tem uma chance maior de recidiva, e aí vai aumentando, certo? A agressividade, quando ele é HER2 positivo, e quando ele não tem nenhum desses receptores, chamado, por exemplo, de triplo negativo, certo? Ele tem sido considerado como mais grave. Por quê? Porque não existe um tratamento padrão para esse tipo de tumor, certo? E aí, muitas vezes, cada médico, cada equipe vai trabalhar de uma forma e nem sempre essa forma ou esse tratamento vem dando certo. Então, ele é um subtipo mais agressivo e que pode levar ao óbito vem levando ao óbito em cerca de 30% a 40% das mulheres que desenvolvem, certo? Já, por exemplo, os tumores que têm aquele receptor de estrógeno positivo, o receptor de estrógeno, ele vai desencadear a proliferação celular quando ele se liga ao hormônio estrógeno, que é um hormônio feminino, certo? Então, muitas vezes vai ser necessário, além de todo o tratamento da quimio, uma cirurgia de mastectomia, rádio, etc., fazer também o bloqueio desse hormônio, desse estrógeno, através de inibidores como a aromatase, que é uma enzima responsável pela conversão de um precursor em estrogênio. Então, você acaba inibindo a ação da enzima para que não ocorra essa conversão, não ocorra a formação do estrogênio e, consequentemente, inibindo o processo de proliferação celular, e muitas mulheres acabam
fazendo esse tratamento por 5, 10 anos. Então, como eu falei, a classificação atual, dependendo do estado, vai mudar um pouco, mas eles são classificados em luminal A, luminal B, o basaloide, né, que apresenta negatividade lá para todos os receptores, quanto também para a superexpressão do HER2. Então, se ele não tem superexpressão do HER2, não adianta dar para esses pacientes, por exemplo, o trastuzumab. Já para aqueles pacientes que são HER2 positivo, deve ser feita uma terapia coadjuvante. Então, fazer a terapia comum, incluindo o uso do trastuzumab, que é um anticorpo que vai inibir ou se ligar, inibindo a expressão desta proteína, né? Do gene que codifica, na verdade, dessa proteína presente na membrana da célula cancerígena. Ainda existe a mama chamada mama normal single, que muitas vezes ela recebe essa nomenclatura quando ela teve a contaminação na hora da coleta da amostra com células normais. E aí, quando foi analisada a expressão dos genes presentes naquela célula, foi verificado os genes das células normais, certo? E o Claudin-Law recentemente identificado, é caracterizado quando tem uma baixa expressão de genes envolvidos nas junções celulares, especialmente proteínas do tipo ocludinas, caderinas, que as células perderam ou vêm perdendo muito mais essa capacidade de adesão. Por conta disso, as técnicas moleculares, elas têm sido, assim, amplamente utilizadas, especialmente a técnica de FISH, como eu mostrei, né, que ela já vem sendo uma realidade, especialmente para a confirmação do gene HER2. Além disso, existem outros tipos de genes que vêm sendo utilizados através de diversos marcadores, certo? Dentre eles, nós temos os marcadores moleculares. Existem marcadores dominantes, que os marcadores dominantes, a presença da banda em um gel de eletroforese vai identificar a presença do alelo, a ausência da banda, a ausência daquele alelo, mas a presença você não consegue diferenciar se ele é um homozigoto ou um heterozigoto. Então, eles não são tão informativos. Os melhores, os mais informativos, têm sido os marcadores codominantes, certo? Que eles conseguem diferenciar um heterozigoto dos homozigotos, dominante ou recessivo. E aí, um dos marcadores, um dos primeiros a serem, inclusive, como é que eu vou dizer, identificados, foi esse marcador chamado RFLP. Esse marcador, ele vai identificar o polimorfismo dos fragmentos, do comprimento dos fragmentos que foram cortados com enzimas de restrição, certo? Ele vem sendo, através dele foi possível identificar, por exemplo, que o gene IRB, associado lá ao retinoblastoma, normalmente as mutações nele, né, são mutações do tipo perda de função, que ocasionaram o desenvolvimento da tumorigênese, né? E existem outros marcadores, mas agora que utilizam como base as reações de PCR. Então, após o desenvolvimento, ou a descoberta, o desenvolvimento da técnica de PCR, vários marcadores vêm sendo utilizados. Os microsatélites, eles permitem a análise de sequências repetidas, certo? Existem os micro, por exemplo, e os mini satélites. A diferença é o tamanho dessa sequência repetitiva ao longo do nosso genoma. Já foi identificado, por exemplo, que genes de reparo, né, contém, normalmente eu falei para vocês que existem cânceres que ocorrem devido a mutações nos genes de reparo. Existem 6 genes que codificam proteínas que vão atuar nesse reparo. Então, muitas vezes, durante a replicação do DNA, se formam alças, certo? E aí essas alças são amplificadas pela enzima, aumentando o tamanho, por exemplo, de um alelo de microsatélite. Então, muitas vezes, a mutação ocorreu, não foi nem no gene. Foi, na verdade, em uma sequência repetitiva, chamada microsatélite, que está ali, né, próximo a um determinado gene, muitas vezes ligado a ele. E é isso que inibiu a atividade daquele gene, certo? Então, muitas vezes, você pode identificar a presença dessas sequências repetitivas, desses microsatélites, em genes de reparo, né? Muitas vezes esses genes de reparo atuam em comum, e a presença dos microsatélites nele fez com que, a identificação dos microsatélites fez com que eles identificassem que aquele gene ali não está funcionando, e, consequentemente, ele está acumulando mutações. Além disso, existem outras, como os SNPs, que aí vai identificar o polimorfismo de um único nucleotídeo, certo? Como são
a identificação de polimorfismo de nucleotídeos únicos. Normalmente, essa técnica é seguida pelo processo de sequenciamento, tá? Até porque a identificação de nucleotídeos únicos através de gel é bem mais difícil. Então, é feito sequenciamento, é feita essa análise dos genes, né, dos fragmentos da célula normal e da célula cancerígena, e é feita essa comparação. E ainda hoje existem, também é muito utilizada a técnica de microarranjo. Por exemplo, esse gene EZH2, ele precede a metástase em câncer de próstata, como também esse gene VNT5A em melanoma e o PRL3 em metástase de colo. Então, são alguns genes que são bem conhecidos e, por isso, muitas vezes eles são utilizados como sondas em técnicas moleculares. Essa imagem está mostrando justamente a técnica de FISH, que basicamente vai ser feita uma hibridização com um gene que está marcado como corante fluorescente em células que estão em mitose, especialmente em metáfase suspensa, certo? Então, eles colocam para hibridizar e vão observar se aquele gene está no cromossomo que ele deveria estar, se ele está do tamanho normal, se está tendo uma superexpressão dele, confirmando assim o diagnóstico. Essa imagem vai me mostrar de forma bem rápida, resumida, a técnica de RFLP, em que vai ser necessário extrair o DNA, cortar com enzima de restrição. Se o indivíduo tiver alguma mutação no ponto de corte da enzima, a enzima não corta, certo? Naquele ponto de corte. E assim vai surgindo as variantes alérgicas. Esses fragmentos vão ser separados em um gel de eletroforese, depois ocorre o Salden, né, a transferência para a membrana, e essa membrana é utilizada para hibridizar com a sonda, que antigamente era marcada com radioatividade, e hoje já existem outras formas de você marcar essa sonda, e ocorrer a observação. Os microsatélites, como eu falei, os mini-satélites, eles são bem utilizados. No caso dos microsatélites, por exemplo, eles são altamente polimórficos, codominantes, então é possível você diferenciar um heterozigoto dos homozigotos. E eu coloquei essa revisão aí, em que ele está mostrando justamente isso, né? Se sabe, como eu mostrei para vocês, que em muitos casos, a maior parte dos casos do câncer de mama, os indivíduos são receptores de estrógeno positivos. Só que existem diversos tipos de polimorfismos dentro desse gene do receptor de estrógeno, certo? Então, eles já identificaram diversas variantes alérgicas, codificando assim diversas proteínas diferentes. Então, não é porque o indivíduo é receptor de estrógeno em que só por isso que aquele, e lá na bioquímica, né, através dos exames bioquímicos, ele é classificado lá em luminal A, e o câncer vai evoluir da mesma forma. Então, é justamente por isso que eles foram analisar SNPs, né, polimorfismo de único nucleotídeo, e também os STRs, que são os mini-satélites, um pouco maior do que os microsatélites, são essas sequências repetidas, e eles foram analisar isso dentro desse gene para verificar qual era o efeito que essas modificações tinham no fenótipo. Então, eles viram que essas variantes alérgicas poderiam alterar a função e a atividade da proteína, fazendo com que o câncer fosse mais ou menos agressivo. Essa é uma realidade que a gente precisa correr, né, seguir. Então, é necessário que os exames moleculares eles fiquem mais acessíveis, mais baratos, para que a gente entenda e dê um prognóstico e uma qualidade de vida melhor ao paciente. E, por último, eu coloquei aí uma imagem dos microarranjos, né? Que, como eu falei hoje, também vem sendo amplamente divulgados através da técnica de microarranjo. Você pode fazer a análise de genes que vão ser sondas, né? Que você está querendo estudar, e aí dá para identificar qual é a linhagem celular, vai ser feita uma comparação dos genes que estão se expressando na célula normal e os genes que estão se expressando na célula cancerígena, e depois uma sobreposição dessas imagens, porque o que importa para você seria aqueles genes que estão se expressando apenas na célula cancerígena, né? Em que célula, em que momento, como é que está o tratamento, se com aquele tratamento aquele gene parou de se expressar, e assim vai. Então, gente, o que eu quero mostrar para vocês é que existe muita coisa na área molecular que já está sendo feita e muito ainda por fazer. Especialmente, né, vem sendo feito um mapa de predisposição genética, o que é uma coisa muito complexa, uma vez que eu já falei para vocês que existem vários genes envolvidos, às vezes, no mesmo tipo de câncer.
Mas, uma vez identificado e confirmado, né, essas relações moleculares, é possível desenvolver novos alvos terapêuticos, como já vem sendo disponibilizado, Glinvec, Imatinib, Nilotinib, por exemplo, para aquele cromossomo lá, Filadélfia, né? Inibir a tirosina quinase. O trastuzumab, que é um anticorpo, como eu falei, que normalmente é indicado para pacientes que têm essa oncoproteína, RBB2, que está super expressa lá no câncer de mama. Então, é um câncer muito mais agressivo, por isso que é necessário fazer o uso desse coadjuvante aí. E existem outras substâncias que não dá para eu falar aqui, por conta do pouco tempo, né, utilizadas na quimioterapia em geral, que atuam de diversas formas. Eu coloquei aí, por exemplo, a ciclofosfamida e a doxorubicina, que elas atuam de forma diferente, uma fazendo a alquilação e outra inibindo a girase, que é um enzima que atua na replicação, outras inibem a topoisomerase. Então, cada substância dessa, muitas vezes, tem inibido ou atuado de uma forma para inibir a proliferação, ou alterar a estrutura do DNA, inibindo, assim, a divisão celular. O doxetaxel se liga a tubulinas, né, que estão presentes, por exemplo, no citoesqueleto da célula, e ela tem uma afinidade muito grande por essa tubulina, inibindo, consequentemente, a divisão celular. Então, existem diversos projetos em andamento, né, atuando nessa área, até porque é uma área muito complexa, e aí eu coloquei para vocês alguns programas bem interessantes, né, como, por exemplo, para estudos de SNPs, justamente, normalmente eles são feitos através dessas bibliotecas subtrativas, analisando genes que estão expressos na célula normal e depois na célula cancerígena. Algumas amostras, inclusive, de alguns tipos de tumor, são enviadas para esses projetos, para eles fazerem essas análises e montarem esse banco de dados, o que é interessante para o país. Existem já atlas de genoma de câncer pelo mundo. E espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, está em meus e-mails. E agradeço a todos.